diagnosticar a altura de tom da mecha no lavatório, aquele momento tenso do dia a dia do salão, né? Eu sei que tu sabe exatamente o que eu tô te falando, porque às vezes nós estamos descolorindo a mecha e enquanto o pó descolorante está no cabelo, a gente tem uma perspectiva de cor. Daí às vezes a gente acha assim, tá perfeito, e aí lava, não tava bom ainda. Tava mais escuro do que o desejado. E às vezes também tem detalhes como o tipo de iluminação, a luz no lavatório, a estrutura do cabelo. Se o cabelo tá muito poroso, a gente vai ter dificuldade de diagnosticar a altura de tom da mecha, que é essa dica que eu quero repartir contigo hoje. O que pode ajudar na hora de nós diagnosticarmos que altura de tom é? Como é que eu sei a altura de tom de uma mecha? Se ela tá laranja? O que é o laranja? Então, no curso de colorimetria, a gente estuda muito as escalas de altura de tom. Quando o cabelo tá aquele laranja bem intenso, ele tá na altura de um 6. Um laranja um pouco mais claro, que é um laranja com mistura de amarelo, ele tá na altura do 7. E ele só vai estar na altura do 8 quando ele tiver mais amarelo do que laranja. A gente diz, né, aquele amarelo, gema de ovo, é a altura de um 8, de um louro claro. E por que é importante eu diagnosticar? Porque não adianta chegar na altura de um 8 numa mecha e querer colocar um 10.1, por exemplo. No caso de uma morena iluminada, que é o foco do que eu tô trabalhando aqui hoje, tá? Eu fiz as mechas e aqui atingiu uma determinada altura de tom. O topo ainda falta um pouquinho para lavar, mas já é bacana de nós analisarmos a altura de tom dessa mecha. Claro, ele tá molhado e o loiro, quando ele tá molhado, ele aparenta outra cor. Eu ainda não usei shampoo também, né? Mas tu olhando aí, o que tu tá pensando? Que altura de tom é essa, né? E vamos pegar essa mecha aqui com descolorante. Quando a gente chega nessa etapa, né? Vamos dar uma limpada aqui. Que altura de tom está essa mecha? Já está numa altura legal para a gente fazer uma morena iluminada? Com certeza. Aqui nós estamos alcançando a altura de um 8. A gente vê que é uma mecha que está ficando amarelada, mas ela ainda tem a presença do pigmento laranja. Está numa transição de 7 para o 8. Então, olhar com ela com o pó é uma coisa. Agora, quando nós vamos enxaguar, é outra história, porque a gente vai botar água aqui e já vai aparentar uma mecha um pouquinho mais escura. E isso é super normal. Claro que quanto mais experiência a gente vai tendo, né? Olha só, aqui ó, uma mecha que fiz primeiro, ela tá mais fininha, já dá pra percebe ó, ela mais clarinha que essa que tá do lado, né? Porque aqui ele já tá chegando exatamente na altura do 8, aqui ele tá numa transição, mas pra cor que eu quero fazer nesse cabelo aqui tá ok. Acompanha comigo só o enxágue pra ver a diferença dela com o pó e dela sem o pó. Olha a diferença que já dá na mecha, ó. Percebe? Revela mais intensidade de cor. A impressão que dá é que ela está mais escurinha. Aqui, como é uma transparência inteira, fica mais fácil da gente analisar. E é claro, eu ainda não usei shampoo. Depois do shampoo, principalmente um shampoo com pH ácido, estabiliza a cutícula e aí fica bem mais fácil de nós analisarmos a altura de tom da mecha quando o fio está tratado, né? Claro, eu vou tonalizar, então às vezes a gente usa só o shampoo, né, antes do tonalizante, mas confere aqui que a altura de tom exatamente é essa mecha. Isso aqui é a altura de 8, uma altura de tom perfeita para a gente trabalhar a mecha da morena iluminada. Então fica prático quando a gente chega no tom certo, porque não adianta levar para um 9 e depois ela vai ficar uma loira iluminada, ela não vai ficar uma morena iluminada. Então aqui vai a dica para ti da altura de tom perfeita para fazer a morena iluminada. E se você quer saber um pouquinho mais de cor que a gente vai colocar aqui, confere nas próximas aulas.